Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nós o chamamos Maya, mas esse nome não lhe pertencia no início. Ela crescerá no mundo que ninguém acreditava ser real, um mundo onde relógios não faziam tic-tac e calendários não existiam. Um mundo tecido por videiras, sombras inconstantes, chuva morna caindo sem aviso e um silêncio vivo, um silêncio povoado por feras, segredos e olhares. Ela não passou os primeiros anos num berço rodeado de bichinhos de pelúcia, nem num quarto com paredes cor-de-rosa. Não. Ela os viveu nas entranhas verdes e úmidas do Floresta de Turi, onde os humanos não ousam passar a noite. Ela adormeceu sobre os musgos quentes, bebeu a água cristalina das folhas e aprendeu a ouvir a linguagem do vento nas árvores. O mundo ao seu redor não era cruel nem hostil. Era apenas bruto, sem concessões, sem mentiras. Ali, tudo era verdade. E no centro deste mundo, havia Estéreo, um gorila enorme, com dorso prateado, olhos tão escuros quanto terra molhada. Ele não falava, mas dizia tudo. Sua presença não era a de um animal. Era a de um rei silencioso, um pai atencioso, um monumento vivo. Ele nunca machucou, nunca dominou. Ele a guiava, observava, compartilhava. Às vezes, ele a abraçava e ela sentia, contra sua bochecha, as batidas lentas e profundas de seu coração, como uma canção de ninar selvagem. Ela não sabia como chegou lá. Mais tarde, os adultos inventariam 1000 explicações. Acidente de avião, um acampamento atacado, guerra civil, um abandono orquestrado por traficantes, uma lenda viva. Talvez a verdade nunca fosse dita. Mas o que ela sabia, no fundo, visceralmente, era que não havia caído naquela floresta. Ela havia foi bem recebido. Quando a encontraram, ela tinha 8 anos, ou talvez 9. Nua, magra, o cabelo emaranhado, a pele dura como couro. Mas seus olhos estavam calmos. Calmos demais para uma criança humana. Ela não falava. Não gritava. Deixou-se levar sem resistência. No entanto, quando tentaram separá-la de Bacari, ela gritou. Uivava como um animal sendo arrancado de sua matilha. Ele a seguiu. Até a barreira. Então ele parou. Dizem que naquele dia ele permaneceu imóvel por horas, com a mão apoiada na cerca, observando o caminhão partir na poeira. Este foi o começo da outra história. A sociedade não queria mistério. Ela queria respostas diagnósticos. Análises. Médicos correram. Jornalistas afluíram. Especialistas vieram de Londres, Genebra e Nova York. Seu silêncio foi filmado. Seus reflexos foram testados. Suas pupilas foram examinadas. Seria ela um milagre ou um produto da natureza? Seria humana ou animalizada? Seria recuperável? Mas Maya não lhes deu nada. Ela recusava palavras. Recusava brincadeiras, bichos de pelúcia, espelhos. Era como se estivesse esperando por algo. Que ela ouviu uma floresta que não existia mais. Quando ela finalmente falou, depois de vários meses, foi uma única palavra, repetidas vezes. Um nome, sempre o mesmo, como um rosário secreto. Ovelhas. 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 Então, decidiram curá-la. Ensinar-lhe o que lhe faltava, ler, escrever, decência. Educaram-na. Ofereceram-lhe um teto, uma língua, roupas. Uma nova identidade. Um passaporte. Certificados. Um primeiro nome escolhido por um psicólogo. Mas em seus sonhos, não eram cartas que ela recitava. Não eram lições que ela revisava. Era asons abafados de passos em folhas mortas, o sabor das mangas selvagens, a pele áspera de um braço imenso que a erguia com ternura silenciosa. O mundo humano a fascinava tanto quanto a esgotava. Ela estava aprendendo, sim. Ela estava se adaptando. Ela estava se tornando brilhante. Mas uma parte dela permanecia distante, como um lobo domesticado com uma fita na cabeça. Quando adulta, Maya era linda, equilibrada, mas inacessível. Sua calma era percebida como algo estranho. Seu jeito de parar ao menor som de vento, de olhar fixamente para as árvores, de preferir animais a homens, a tornava estranha. Na universidade,
As pessoas cochichavam pelas costas dele. Chamavam-no a filha do macaco, alguns zombavam dela. Outros a admiravam em silêncio, sem ousar se aproximar. Ela sorria educadamente, mas seu olhar estava em outro lugar, voltado para um mundo que ninguém compreendia. Ela estava estudando etologia. Comportamentos animais. Ela disse que os gorilas eram mais leais que os homens, mais ternos, mais dignos. Ela também disse que é preciso ouvir os silêncios. E, acima de tudo, ela não esquecia. Um dia chegou uma carta. Um envelope bege simples do Congo. Dentro, um bilhete seco, quase administrativo. Um relatório. Um cartão de saúde. Uma foto anexada. Na imagem, um velho dorso prateado, sentado contra uma parede de concreto, com o olhar baixo. Estéril. Ele havia sobrevivido. Mas não de verdade. Capturado logo após seu resgate, foi transferido para um centro de conservação no leste do país. Lá, mal comia. Recusava outros gorilas. Recusava até mesmo os tratadores. Passava os dias sozinho, encolhido. Dizia-se que ele estava morrendo lentamente. Então Maia tomou uma decisão. Ela queria vê-lo. E todos disseram não. Os médicos. As autoridades do centro. Os psicólogos. Até mesmo aqueles que o amavam de verdade. Você está curada. Maia. Você reconstruiu sua vida. Voltar seria perigoso. Mas o que ninguém entendia era que ela não queria voltar. Ela só queria para encontrar o que nunca havia saído do seu coração. Não há como voltar atrás. Só retornamos para onde o coração ficou. Ela fez a viagem em segredo. Uma decisão tomada na solidão da noite, sem a menor explicação para ninguém. Sua partida foi silenciosa, como uma sombra escapando para o amanhecer. Ela não queria ser impedida. Não desta vez. Não era uma missão ou um dever a ser cumprido, era uma necessidade primária, visceral, algo que vinha de muito longe, das profundezas de seus ossos e de suas memórias. A viagem foi longa, exaustivo. Um voo sem fim, um pouso brusco em pistas de terra, depois um jipé que sacudiam seus ossos em estradas esburacadas, cavadas por chuvas torrenciais. Ela não se importava com os solavancos. Não se sentia mais cansada. Cada medidor ao que ela havia viajado era outro passo no passado, um retorno a um mundo que ela havia deixado para trás, um mundo que ela havia aprendido a amar sem nunca poder reivindicá-lo. A vegetação rasteira era sufocante. A umidade grudava em sua pele, o suor se misturava à poeira da trilha. Ruídos invisíveis de animais e arrepios percorrendo os galhos a observavam, mas Maia não os notava mais. Ela seguiu em frente, determinada, carregada por uma força calma, quase mística. Seus passos a guiaram para onde nada havia mudado, onde Bacari ainda a aguardava. Quando ela chegou ao centro, uma recinto imensa, nada era como ela imaginara. Ela apareceu sem aviso. O olhar dos guardas era desconfiado, curioso. Perguntaram seu nome e, no momento em que o ouviram, houve um arrepio no ar. Maia. Sim, todos se lembravam. Da história. Do escândalo. Do mistério esquecido, quase apagado da memória coletiva. Tinham ouvido falar dela, mas fazia muito tempo. Tempo demais. Muitos rumores, muitas distâncias. Eles hesitaram, então, após um momento de silêncio, um guarda mais velho sussurrou: "Deixem-na ir." E então eles a deixaram passar. Maia não precisou de palavras para convencê-la. Seu olhar dizia tudo. O silêncio dela, também os aguardava. Ela avançou lentamente, cruzando a cerca. Um vasto recinto, maior do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Mas estava lá, no centro, imóvel. Estéril. A sombra de um gigante. Uma parte traseira prateada tornou-se cinza, quase desaparecido pelo tempo. Parecia velho, cansado. Seus olhos estavam pálidos, seu olhar distante. A luz do dia acariciava seus ombros pesados, mas ele não se mexia. Parecia resignado, como uma velha árvore perdida em um deserto de aço. O mundo continuará a girar sem ele. Maia ficou ali, imóvel, sem dizer uma palavra. Sentou-se no chão, do lado de fora do recinto, a poucos metros dele. Não precisou tocá-lo para que seu coração entendesse. Ela esperou.
como antigamente. Esperou que o tempo fizesse o seu trabalho, que o silêncio reavivasse a memória. 1 hora. 2. 3. O sol entrava na floresta aos trancos e barrancos, acariciando a terra úmida, antes de desaparecer atrás de uma nuvem. Ela permaneceu ali, imóvel. Sentia-se estranha, como se, ao sentar-se, fizesse parte daquela cena eterna, como se o passado e o presente se fundissem em um só ponto verdade única. Então, lentamente, houve um movimento. Uma respiração. Um ruído imperceptível, quase imperceptível, mas o suficiente para fazer a poeira ao redor dela tremer. Uma carranca. Uma respeito. De Bakari. Seus olhos pousaram nela, lentamente, com a atenção de um rei reconhecendo um velho aliado, um velho amigo. Suas sobrancelhas se ergueram e, por um momento, o mundo parou. Seus olhares se encontraram, e Maia sentiu um calor intenso, um calor que não sentia há anos. Era como se o tempo estivesse se esvaindo. Como se o recinto, o concreto, os portões estivessem desaparecendo. Não havia mais nada além de unidade da história deles, das risadas compartilhadas nas tempestades, das frutas que eles colhiam juntos, da proteção que ele lhe oferecia sem nunca pedir. Suas almas se reconheceram. E então Bakari se aproximou. Lentamente. Com dignidade. Cada passo parecia medir o espaço. Cada movimento tinha um propósito. Ele se movia com uma lentidão imponente, como se não houvesse urgência, como se o mundo estivesse suspenso. Um movimento de graça, um gesto ancestral. A cerca o separava, mas hoje não passava de uma simples barreira de metal. Não havia mais fronteira. Maia estendeu a mão, muito gentilmente, quase instintivamente, sem pensar. Bakari, num movimento surpreendentemente delicado, colocou a mão sobre a dela. Eles finalmente se tocaram. Dois seres que não deveriam se entender, mas que, naquele momento, tinham se encontrado. Foi um gesto simples, mas carregado de tudo o que haviam vivenciado. Não havia necessidade de palavras. Nunca houve uma. Ficaram ali por um longo tempo, imóveis. A terra ao redor deles ainda respirava. O mundo estava silencioso, completamente, profundamente silencioso. Sem fotos, sem mídia, sem câmera, sem alto-falantes. Não foi um show. Não foi um momento para explicar. Foi apenas uma despedida e um encontro, em escala universal. Ela ficou lá por vários dias, dormindo não muito longe do recinto. Não queria adotá-lo, nem trazê-lo de volta. Não buscava reconhecimento ou aplausos. Só queria que ele soubesse. Deixe-o saber que ele não foi esquecido. Antes de partir, ela se aproximou uma última vez, tocando delicadamente a cerca. Fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo tudo aquilo com cada respiração, cada batimento cardíaco. E, com a voz fraca, sussurrou: "Eu ainda sou sua pequena." E rosnado suave escapou de Bakari, quase imperceptível, mas real. Como um sussurro, uma respiração, uma despedida. A promessa de que seu vínculo nunca quebraria. Maia retornou ao mundo humano diferente. Não está curado. Não está quebrado. Apenas, completo. Ela havia encontrado o que faltava, e isso era o suficiente. Nada mais. Ela escreveu um livro, mas não um livro científico. Não um relatório de estudo. Não, era uma história poética, uma história sem explicação. O silêncio das florestas ela escreveu com o coração, sem justificativa, sem tentar convencer. Sentia-se que havia o vento, a terra, o calor dos dias compartilhados. E acima de tudo, sentíamos que havia esse velho amor embora, entre uma criança e um ser que chamamos de animal, mas que, aos seus olhos, era tudo menos isso. As pessoas choraram ao ler. Muitos o invejaram, mas sem entender o porquê. Porque, no fundo, todos sonham com uma conexão. Embora, ancestral, indestrutível, e que Maia havia conseguido preservar esse vínculo. Ela nunca o traiu. Nunca.